Olá a todos que nos assistem, sejam muito bem-vindos a mais um programa da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo. Hoje viemos aqui atualizar vocês sobre as informações referentes ao poder legislativo da nossa cidade em meio a essa pandemia. Vamos começar com a palavra do excelentíssimo senhor presidente da Casa Legislativa, vereador Alexandre Cruz, do Cidadania. Minha gente querida, como presidente da Câmara Municipal, eu venho até você trazer aqui uma prestação de contas do que aconteceu essa semana. Essa semana tivemos 2 sessões virtuais, mas quero aqui já anunciar em primeira mão que na última sessão nós decidimos, dependendo do que acontecer nas próximas semanas com o novo decreto, nós vamos partir para a sessão presencial. Isso é um momento importante para a casa, mas nós vamos tomar todas as medidas necessárias quanto o que diz e o que manda as organizações mundial de saúde e também o Ministério da Saúde. É importante a preservação da saúde da população, dos parlamentares e daqueles que aqui estão. E eu tenho certeza que você pode continuar acompanhando os nossos trabalhos, acompanhar o trabalho de cada vereador, pela Rádio Câmara, pela TV Câmara. A Câmara Municipal também está atendendo no horário especial, de 9 da manhã às 13 horas, no Portal da Cidadania. E se você achar melhor fazê-lo pelo telefone, o nosso número é 2524-1700. Nós estamos à sua disposição para trabalhar cada vez mais por Nova Friburgo. O meu muito obrigado e até uma próxima oportunidade. E vamos ver agora o quadro Fique por Dentro, onde você vai saber um pouco mais sobre a obrigação de cada vereador. O que são políticas públicas? No vídeo sobre Estado, vimos que ele é o responsável por organizar e exercer a vontade coletiva, por meio de um governo eleito e por instituições públicas, tais como o Congresso Nacional ou a Câmara de Vereadores da sua cidade. A vontade de cada um, que depois deve se constituir em vontade coletiva, é o resultado do exercício da sua cidadania. Foi isso também que vimos no vídeo sobre cidadania. Mas como esses direitos são recebidos e vividos de forma concreta? Ou seja, como toda a sociedade pode alcançar o seu bem-estar? Esse é justamente o tema deste vídeo: políticas públicas. Vejamos como elas acontecem. A cada eleição, os partidos e os candidatos se apresentam à sociedade com uma série de propostas, reunidas nos programas partidários. Os eleitores votam nos candidatos e nas suas propostas. Ao fazerem isso, deixam claro quais são aquelas que têm as suas preferências. Uma vez eleitos, os governantes desenvolvem as propostas que apresentaram nas eleições e as transformam em um plano de governo. É nesse plano que vão ser definidas as políticas públicas para cada área específica, como saúde, segurança, educação, transporte, meio ambiente. Detalhando um pouquinho mais, vamos supor que os eleitores escolheram um candidato que tem a área de saúde como sua principal plataforma eleitoral. Ele elabora seu plano de governo e as equipes técnicas vão então trabalhar essa prioridade, definindo como será a política pública de saúde, seus principais objetivos e metas. Também são os técnicos do governo que vão viabilizar a execução dessa política pública, fazendo orçamentos, cuidando das contratações necessárias, gerindo contratos. Finalmente, aquela política pública de saúde vai se concretizar na construção de hospitais e postos de saúde, por exemplo. Fica claro, então, que é por meio das políticas públicas que o Estado desenvolve sua atuação. Por isso, podemos dizer que elas são um conjunto de decisões, projetos, objetivos e metas para resolver problemas em áreas específicas e garantir o melhor interesse público. Mas o trabalho não acaba com a execução dos projetos, porque depois de efetivadas, as políticas públicas ainda precisam ser avaliadas, e isso acontece em 2 níveis. A primeira avaliação é feita pelo próprio governo, verificando se o que foi concebido foi realizado, se tudo aconteceu de acordo com a lei e os procedimentos adequados, se os resultados imaginados foram produzidos. A segunda avaliação é aquela feita pela população. Os governantes têm o dever de mostrar a todos se cumpriram com aquilo que apresentaram como propostas no momento eleitoral. A população vai, então, julgar se os governantes atenderam ou não às expectativas que geraram quando se apresentaram como candidatos.
Isso também faz parte do exercício da cidadania. Mas ainda devemos lembrar que os cidadãos não precisam esperar o ciclo eleitoral para exercerem essa cidadania. Hoje, eles são chamados a participar a qualquer tempo, levando suas demandas aos órgãos do Estado, principalmente por meio do Poder Legislativo, que é o órgão de representação máxima do povo e que pode mobilizar diversas instâncias para que as políticas públicas sejam executadas ou alteradas. Vamos recapitular? Políticas públicas são a forma como o governo traduz as necessidades e prioridades que os eleitores escolheram por meio de seus votos em ações práticas. Por isso, é importante que você, cidadão, conheça sobre elas e saiba como participar. Até a próxima! E no quadro Entrevista com Vereadores, nossa equipe conversou com o vereador Zezinho do Caminhão, do PSB. Também falamos com o Alexandre Cruz, presidente da Casa, e o companheiro de Zezinho do Caminhão de partido do PSB, vereador Professor Pierre. Vereador do Zezinho do Caminhão, muito boa noite, seja muito bem-vindo aqui a mais um programa da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo. Um prazer falar com o senhor. Boa noite, Denis, boa noite a todos que estarão nos prestigiando. O prazer é todo meu, muito importante a gente ter essa possibilidade de fazer aí uma prestação de conta, uma análise da atual conjectura que está acontecendo na nossa cidade. Vereador, a gente vai começar falando aqui a respeito de alguns requerimentos de informação que o senhor tem solicitado à Prefeitura Municipal e também algumas indicações legislativas que o senhor tem feito em preocupação com a situação da pandemia. Isso, eu estou à disposição e a gente pode iniciar o seguinte, né? A gente tem poucas ferramentas, Denis, para poder atuar nessa questão, né, que foi em relação à pandemia, né, porque a gente ficou restrito às ações da Câmara, já que saiu um decreto do presidente, né, que a gente trabalhasse na linha da pandemia. E aí vem as nossas limitações, porque ou você faz requerimento de informação ou faz indicação legislativa. Você não pode fazer um projeto de lei, porque, na sua grande maioria, qualquer projeto de lei nessa direção, ela gera despesa. No que gerou despesa, ele é incondicional. Nós não podemos apresentar nenhum projeto que gere centavos de despesa. E aí, automaticamente, são arquivados. Aí, o que nos sobra? Nos sobra a indicação legislativa. O que é a indicação legislativa? Na verdade, é uma sugestão, um projeto que a gente sugere, que a gente provoque ao Executivo para que ele absorva aquele projeto, né, a gente encaminha para ele, para que ele volte como um projeto do Executivo. E aí a gente fica muito refém da vontade política, né, do governo, que na sua grande maioria não atende, nem de nenhum vereador. Todas as indicações, houve assim, um derrame muito grande de indicações legislativas, nenhuma retornou. Não há o interesse do Executivo. Inclusive, eu apresentei 3, porque você gera uma expectativa, Denis, de uma coisa que praticamente não se concretiza. Então, mas, de qualquer maneira, a gente não pode cruzar as mãos em relação a isso. Então, eu apresentei a indicação legislativa, né, para que gerasse benefício aos produtores rurais, né, porque estão sofrendo por demais, principalmente aquela parte de flores, que aquele pessoal estão passando um Deus nos acuda, um desespero total. E essas são coisas viáveis, basta ter vontade política, porque tem o recurso para isso. Né? Então, apresentei também as pessoas que perderam os empregos na questão das confecções, também que são coisas viáveis, não estabeleci valores nenhum, dando toda a liberdade do município dentro do seu orçamento, né, que pudesse estender a mão a esses trabalhadores importantes, tão necessários para a nossa cidade. Infelizmente, até a presente data, não houve interesse, né, do Executivo em ter um olhar diferenciado para essa classe. E aí fiz também requerimento de informação, o último que eu fiz foi em relação ao transporte, né, de pacientes fora do domicílio. Nós temos um contrato, são contratos milionários, tem na educação, tem na saúde, a mesma empresa que o faz,
E aí a gente precisa saber, porque a gente toma conhecimento que o Estado tem cancelado todos os procedimentos, todas as consultas e atendimento, pelo menos na sua grande maioria. E aí a gente precisa entender se o município está com esse contrato em vigor, né, se ele está efetuando o pagamento a essa empresa, já que a população não tem sido assistida da maneira que convém. E aí a gente precisa ver se esse dinheiro, né, esses valores, esses pagamentos, estão saindo de forma correta. Porque se há uma escassez de arrecadação, o município tem que priorizar, inclusive de proteger esses recursos e dar o direcionamento, como nessas indicações legislativas que nós fizemos. E aí o argumento é que não tem. Mas aí a gente vê que a prefeitura é generosa, né, em certas situações de contratos que tem junto à prefeitura. Até porque, se isso se confirmar, com certeza estarei entrando com medida judicial, né, questionando esses pagamentos. Então, essa é a finalidade do requerimento de informação deles. E o senhor, falando em ação judicial, o senhor está para entrar ou entrou com uma ação judicial aí a respeito da suspensão de linhas, né, do transporte público da cidade. Exatamente, Denis, você está assim, bem a par, está bem informado dessa situação. Eu, como presidente da Comissão de Serviço Concedido, que cabe fiscalizar as concessionárias, né, que prestam serviço ao município, tenho sido muito procurado pelas comunidades, né, que tiveram esses horários suspensos. Num primeiro momento, chegou para mim aqui, inclusive da minha área, da minha localidade, o sítio São Luís, né, a Granja do Céu e o Vargem Grande, tiveram retirado todos os horários, né, como se essas pessoas, gente, não tivessem mais nenhum compromisso, que elas estivessem confinadas no isolamento dentro de casa e eles não tivessem nenhum compromisso além desse, né, de cumprir esse isolamento que a gente entende que no atual momento ele é imprescindível para a gente reverter essa situação que nós estamos vivendo de pandemia. Só que, dentre essas comunidades, muitas pessoas estão dentro daqueles serviços essenciais, imprescindíveis, né, que trabalham dentro da saúde, e aí ele não tem ali outro tipo de locomoção, porque ele não tem uma condição própria, né, temos pessoas que são funcionários de farmácia, temos pessoas dentro de supermercado, de hipermercado, tem pessoas que estão dentro, né, dessas empresas concessionárias que são consideradas, né, serviços essenciais, elas não pararam de executar seus serviços, e essas pessoas usam o transporte público. Transporte público esse oferecido há décadas pela prefeitura, foi a prefeitura que ofereceu, incentivou que deveria fazer uso, abrir mão, né, de seus carros particulares, quem os tenha, abrir mão de outros serviços, né, para fazer movimentar, né, e funcionar o transporte público. Eles foram motivados e incentivados para isso. E sem ser comunicado, sem ter uma audiência, sem nada, de repente, foram essas pessoas surpreendidas que ficaram sem atendimento nenhum horário. E aí eu entrei nessa briga. No caso do sítio São Luís, Granja do Céu e Vargem Grande, depois de muita luta, de muita briga, de muito diálogo, de muita reivindicação, junto à Casa Civil e à Subsecretaria de Serviços Concedido da Prefeitura, a gente conseguiu ter mais 6 horários novos, né? De 0 passou para 6. E aí a população, ela, mesmo perdendo a grande quantidade de horário, ela teve a compreensão, teve o entendimento dela, né, que dá para abrir mão, né, de tudo. De tudo não, de parte, né? Ela se sentiu, né, que contemplada dentro de 6 horários. Né? Assim que superar a pandemia, lógico, tem que voltar à normalidade. Então, quer dizer, não há uma intransigência, não há, digamos, uma incompreensão que tem que voltar todos os horários. O que não se pode admitir, Denis, é tirar todos os horários, como se essas pessoas não tivessem mais vida própria, que elas não tivessem compromisso. Né? Dentre as pessoas que eu falei, né, de que têm um compromisso de trabalho, nós já temos idosos que eles têm consulta marcada. Se eles não forem, eles não conseguem pegar a receita, que só compra através da receita, o caso deles sem agravo, inclusive correndo risco de vida. Nós temos gestantes que ela precisa fazer o acompanhamento do pré-natal
né, independente de isolamento, é imprescindível, né, para que ela tenha uma gestação, né, tranquila, uma gestação com responsabilidade, ela precisa de ter esse atendimento. E aí, como é que você me faz essas pessoas sair de suas comunidades? Tem comunidade, Denis, você que conhece bem a nossa cidade, são quilômetros de distância, né, que eles têm que percorrer. Eu cito aqui, por exemplo, o Alto do Chuengue, que você deve conhecer lá de Amparo, que é uma parte rural, que é praticamente morros. A linha principal que atende essa comunidade, que ficou sem horário nenhum, é a de Amparo, que inclusive foi reduzido o horário também. Eles têm que fazer uma caminhada longa. Agora, você imagina um idoso com dificuldade de locomoção, né, que tem dificuldade de caminhar, uma gestante, né, já perto, né, de ter o seu bebê, ela ter que fazer aquela caminhada até a linha principal do Amparo. Isso é inadmissível, isso é de uma covardia muito grande. Então, diante disso, eu tenho dialogado com o executivo nas pastas que eu já citei. Infelizmente, há quase 60 dias nessa conversa, vai e vem, gera uma possibilidade aqui, daqui a pouquinho aquilo não é mais aquilo que me falaram, então se esgotou a possibilidade de dialogar com o executivo. E aí eu também não posso, né, me curvar, cruzar os braços e não tentar fazer nada. Então, a minha advogada, eu já passei todos os tópicos para ela, e ela está, digamos, fazendo a fundamentação jurídica, e nós estamos entrando com a medida junto ao judiciário, né, e aí vamos ver em quais judiciários, onde eu puder entrar com essa medida, nós vamos estar entrando, pedindo, né, que tenha o mínimo de atendimento, que se restabeleça o mínimo de atendimento a essas comunidades. Num primeiro momento... Pois não. A gente está perto de finalizar aqui, a gente está acabando nosso papo já. A gente vai ter aqui mais 2 minutinhos para a gente finalizar. E o que eu estou entendendo que o senhor está dizendo é o seguinte, que é importante o isolamento social, sim, mas praticamente a instabilidade do direito de ir e vir, não. Exatamente. Você colocou muito bem, muito perfeito. Né? Porque o isolamento, nesse momento, ele é essencial, a gente sabe disso. Agora, tem que ter um entendimento, né, que nem todos, mesmo que queira fazer o isolamento, né, ele não consegue fazer, porque ele tem uma série de situações, né, no seu dia a dia que impede, né, inclusive para que o isolamento aconteça para outras pessoas, esses têm que fazer a sua parte, eles têm que sair de suas casas, chegar nos locais, né, onde eles vão fazer ali os procedimentos, as proteções e resguardar a saúde dessas pessoas. Né? Isso seja lá dentro do setor da saúde, como seja dentro das concessionárias. Então, a gente está entrando com essa social, pedindo com urgência um retorno do mínimo de atendimento. Ninguém está aqui fazendo pressão que restabeleça todos os horários, né? E é o que cabe. Né? Eu não posso, né, diante de tudo que eu estou vendo, de todas as reclamações, né, não fazer nada. Então, cabe eu, como representante dessa comunidade que fui escolhido, uma boa parte delas, né, fazer as minhas ações que me cabem, e aí a gente vai pelo caminho jurídico. É isso aí, vereador. Eu quero agradecer muito a sua participação aqui nessa entrevista. A gente vai se ver em breve, se Deus quiser, com a passagem dessa situação ruim aí, pela Câmara Municipal, por Nova Friburgo, por todo mundo. E a gente também volta a se encontrar em outros programas da TV Câmara e entrevistas também, já que a gente sabe que o senhor é um vereador super atuante, sempre criando pautas para o Legislativo, para a TV Câmara e para toda a imprensa de Nova Friburgo. Eu que te agradeço, Denis, inclusive você me dá liberdade, né? Você não me corta, né? Inclusive faz pontuações, né, para puxar os temas, né, de interesse público. Né? Então, eu te agradeço aí, né? Sempre que você me dá essa possibilidade, eu me sinto muito honrado e agradeço a todas as pessoas, né, que vão estar me dando a oportunidade de estar chegando junto a elas, né, com esses esclarecimentos, essas informações e o que eu estou fazendo dentro do mandato. Muito obrigado a você e a todos. Grande abraço.
Essa semana, a Câmara Municipal de Nova Friburgo redigiu um documento com 32 propostas apresentadas por empreendedores e profissionais liberais de Nova Friburgo para a retomada das atividades de maneira controlada na cidade. O texto busca soluções para que ninguém deixe de trabalhar e também não precise ser afastado de suas funções. E sobre isso, nós conversamos com o presidente da Casa Legislativa, vereador Alexandre Cruz, e também com o vereador professor Pierre. Minha gente querida, como presidente do Poder Legislativo, venho até você nesse momento, juntamente com o nosso querido primeiro secretário da mesa, o ilustre vereador professor Pierre, para dar algumas explicações do que está acontecendo quanto à pandemia, quanto à flexibilização, assuntos pertinentes da cidade. Vale ressaltar o papel da Câmara Municipal nesse momento. Os poderes são harmônicos, porém independentes. A Câmara tem uma função e a Prefeitura outra. É isso que nós queremos deixar claro, porque infelizmente há algumas pessoas que tentam confundir a cabeça do cidadão que não tem obrigação de conhecer, essas nomenclaturas, esses diagnósticos da vida pública, e nós estamos aqui hoje para explicar. Foi feito um documento da Casa, o vereador professor Pierre muito bem relatou, foi o relator mais uma vez desse documento, encaminhado ao senhor prefeito municipal sobre a flexibilização com regras claras, digas de passagem, que eu vou deixar depois para que o vereador possa explicar, no sentido da Câmara fazer a sua contribuição como poder legislativo. Nós sabemos muito bem que a situação é difícil. Esse problema da pandemia, ela vem hoje de cima para baixo. É um problema de todos. A humanidade está passando por isso. Mas Nova Friburgo não é diferente. E, com certeza, a Câmara Municipal vem e vai continuar fazendo o seu papel. Eu lamento profundamente, tenho falado isso, desde o início. Eu achei, penso eu, que o prefeito municipal tinha que, no gabinete de crise, ter reunido as entidades da cidade e a Câmara Municipal. Infelizmente, isso não aconteceu. Então, quando se dá, no sentido que foi feito nessa semana, o encaminhamento de um documento como esse, orientado e pedido através dos empresários da cidade, no sentido de gerar e continuar gerando, fomentando a economia através do emprego, em momento algum, essa casa deixou de pensar na saúde. Em momento algum, nós deixamos de pensar nas vidas. É importante ressaltar isso. Nós temos que preservar a vida, nós temos que trabalhar em função disso, e esse documento foi voltado para isso. Por isso, com regras claras quanto à questão da saúde do cidadão. Por isso, eu quero agradecer a vocês que nos ouvem nesse momento e quero, desde já, agradecer aqui a presença do primeiro secretário da mesa, ilustre vereador professor Pierre, relator desse documento, que vai estar passando para vocês como se deu todo esse movimento. Obrigado, presidente. Olha só, a situação desde a pandemia, o Poder Legislativo vem sendo procurado, o presidente tem sido interlocutor importante de vários setores da sociedade que procuraram o Poder Legislativo para poder ver um processo analítico, uma projeção da realidade frente a esse enfrentamento pandêmico que afeta vários setores, aliás, todos. Toda a sociedade ela é atingida. E o que a gente vem observando? Um crescimento de dois problemas muito graves. O primeiro problema é o problema da saúde, que é prioridade acima de tudo. A vida está acima de qualquer outro elemento. Isso é inegável e o Poder Legislativo nunca desviou desse entendimento e dessa compreensão. Mas, por outro lado, paralelamente, surge também um outro gigante problemático, que é o gigante socioeconômico. Não é só econômico. Há uma confusão das pessoas imaginarem que é apenas uma questão voltada para a economia. Não é. Há um impacto social decorrente gravíssimo. Então, o Poder Legislativo, ele não pode ter uma visão maniqueísta, ou seja, de pensar só um lado e esquecer o outro. Ou seja, ficar do outro e esquecer o outro lado. Isso é errado. O nosso pensamento é um pensamento dialético, que é um pensamento que tem que contemplar a realidade da saúde, mas também a realidade daquilo que faz com que a cidade mantenha-se viva, que é a sua máquina econômica e social. Então, como fazer isso? Nós recebemos demandas do setor empresarial, que inclusive está muito preocupado por conta do grande processo demissional que pode decorrer desse processo pandêmico. A cidade de Nova Friburgo é uma coisa que ela precisa revisar.
Ela ficou muito dependente de um setor econômico especificamente e não cresceu para os outros. Hoje, a maior parte da empregabilidade municipal, além do setor de serviços, é o setor de moda íntima. E essas empresas, por exemplo, elas estão passando uma dificuldade muito grande, porque polos econômicos concorrentes de Friburgo em outras regiões do Brasil estão em funcionamento. Em Nova Friburgo, não estão. Então, o que aconteceu? Começou a acontecer, além da produção parada, eles começaram a perder os clientes. E essa perda de clientela vai fazer com que as empresas não tenham dinheiro para poder circular, promovam demissões porque não está entrando recurso, não tem capital de giro e, consequentemente, sequer tem um recurso para pagar as rescisões. Olha o problema gravíssimo que entra na vida do trabalhador, daquele mais pobre. É isso que a Câmara está olhando. Porque lá na frente haveria uma cobrança do Legislativo. Mas o que a Câmara fez em relação à questão econômica e social na época da pandemia? Então a gente tem que se antecipar, a gente tem que alertar. O que o documento faz é um alerta ao Poder Executivo sobre essa situação. Mas como desenvolver e movimentar a máquina econômica frente a um processo pandêmico? A Câmara apontou os caminhos. O município está recebendo milhões de reais para poder combater a Covid e para poder ter ações de saúde. Implementa sem corrupção esse recurso na saúde. Assegura isso o documento coloca, porque vai ter recurso para isso, já está tendo recurso para isso. Mas, por outro lado, progressivamente, cautelosamente, mediante avaliação dialogada da sociedade, faça o processo progressivo, cuidadoso, para avaliar semana a semana o quadro do processo, inclusive observando o avanço da Covid. Então, a Câmara de Vereadores teve que produzir um documento que trabalhe os dois lados. Não adianta ficar apenas focando no lado da saúde, porque o gigante socioeconômico vai engolir a sociedade depois. Não adianta também, como postura que a gente teve no país, de ignorar as precauções da saúde e ir diretamente para o setor econômico, à torta e à direito. Porque aí gera um caos efetivo da pandemia. Então, o desafio é enorme da sociedade. Esse desafio não é só do Poder Legislativo, que é um poder de assessoramento do prefeito, do Poder Executivo. O artigo 2º do nosso regimento interno é muito claro na função de assessoramento da Câmara. A Câmara assessora o Executivo nos atos de competência exclusiva do prefeito. Esse ato, hoje, das ações executivas, é exclusivo do prefeito. A Câmara orienta, e a Câmara orientou, vai fazer abertura econômica? O faça com cuidado, com regras. Mas, ao mesmo tempo, paralelamente, olha a saúde, olha a vida humana, porque as pessoas precisam ter proteção. E, ao mesmo tempo, ao final, conclusivamente, o Poder Legislativo convoca toda a sociedade, os poderes, para um processo conjunto. A única palavra no texto que aparece em negrito sublinhada é juntamente. O que a Câmara quer é o trabalho de diálogo, Ministério Público, Defensoria Pública, Poder Judiciário, Poder Executivo, Poder Legislativo, setores sociais, setores econômicos, igrejas, setor religioso, que tem grande capilaridade, o setor sindical, que está dentro do setor social. Todos os setores têm que se unir, porque, entende o Legislativo, se começar a haver ataque de um lado, ataque do outro, ou seja, essa posição maniqueísta, é tudo aquilo que é de ruim para a cidade. Depois você me dá uma parte, por favor. O que a gente precisa ter é esse diálogo de relações para podermos depurar qual é a melhor síntese para Nova Friburgo a cada momento, monitorando. É essa a ideia do Legislativo, que age com equilíbrio, que age com responsabilidade, que olha toda a realidade da cidade, não apenas um olhar, não só saúde, não só setor econômico, mas todo o setor,
Então, eis a posição do Legislativo que o presidente sempre pontou nessa linha. E, logicamente, os demais vereadores nesse entendimento de representação da população. Então, o momento é de unidade, o momento é de diálogo, o momento é de lutar contra os dois gigantes. Vale ressaltar, professor Pierre, que essa casa tem feito o dever de casa no sentido da fiscalização. É só os senhores acompanharem a nossa TV Câmara, através dos requerimentos de informação que estão sendo feitos, para onde está indo esse dinheiro, como esse dinheiro está sendo aplicado. Agora, cabe uma transparência clara do Poder Executivo de trazer à sociedade o planejamento, de que forma que está sendo aplicado, como está sendo aplicado, e isso não vem. Desde que quando começou a pandemia, eu faço aqui um alerta à sociedade. Os poderes são independentes, porém harmônicos. Não houve em momento algum um diálogo permanente com a Câmara e o senhor prefeito. Mesmo nessas condições hoje que nós temos, de todas as facilidades que a tecnologia tem nos oferecido, como a Câmara tem feito sessões remotas, nós poderíamos ter feito junto ao senhor prefeito, independente da situação de oposição, uma reunião remota diariamente, ou pelo menos uma vez por semana, para nós termos conhecimento do que realmente está acontecendo no município. E isso não houve. Isso não está havendo. Os vereadores que têm trabalhado, eu particularmente, o vereador Pierre e outros vereadores, fazendo reuniões remotas com setores da sociedade, com entidades da sociedade de modo em geral, né, para ter informações não cruzadas. Porque, na verdade, as informações que vêm a gente, muitas das vezes, não batem com a realidade. Há pouco tempo não se batia a questão das UTIs, dos leitos de ocupação de UTI no município. Então nós temos aí a nossa preocupação de ter um diálogo permanente, mas não esquecendo o principal papel desta casa, que além de legislar, é fiscalizar. É fiscalizar os atos do Executivo, principalmente no momento desse. Nós estamos vendo o que está acontecendo aí no Brasil, no estado do Rio agora recentemente, então nós temos que ficar atentos. Mas se houver um diálogo, se não houver aí um cabo de guerra, como disse muito bem o vereador professor Pierre, as coisas podem avançar por dias melhores. Essa é a nossa obrigação. O gestor público tem que viver isso, né? Tem que haver aí um comando permanente da prefeitura, tem que haver disciplina por parte de todos, tem que haver o respeito para que se possa a população sair ganhando com isso. O que nós não podemos ver são desencontros de informações, é a questão da merenda, é a questão dos leitos, é a questão do hospital de campanha, que apesar de ser do Estado, nós também temos paralelamente trabalhado junto a isso. Então vale ressaltar essas ações. Agora, se não houver um entendimento pleno, que é, nesse momento, a participação dos poderes, seja do judiciário, seja do executivo, seja do legislativo, né? Numa posição única de estar do lado da sociedade e, acima de tudo, de levar informações corretas à sociedade, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Pelo contrário, a pandemia vai avançar e nós não vamos ter a nossa responsabilidade devida. Por isso que nesse documento, como falou muito bem o professor Pierre, que foi o relator, se teve a preocupação de ouvir todos os setores. A vida é muito importante nesse momento. Nós não podemos e não queremos perder a vida daqueles friburguenses. E vale ressaltar que nós temos um outro problema maior, que nós aqui temos um hospital que praticamente é regional, o hospital de campanha que nem ainda saiu, também é regional. Os hospitais particulares do município têm por lei a obrigação de receber de outros municípios. Então Nova Friburgo, que tem deixado de ser um polo, né, porque não está tendo uma liderança devida, ela passa a ter todos os problemas, professor Pierre, mas na verdade sem soluções. Então é isso que a Câmara tem feito com muita distinção, com muito respeito, com muita tranquilidade para atender ao cidadão. Resolver através das reuniões, através de discussões, né, respeitosas, para que a gente possa dar um resultado positivo e o mais rápido possível. A questão da cesta básica, todos nós sabemos que quem tem fome tem pressa. Isso foi uma coisa que aconteceu no município completamente desorganizado. Enquanto os municípios, circos vizinhos e até a capital havia feito toda essa organização desde abril, nós ainda estamos caminhando agora no final de maio. A questão da corrupção que está imperando aí no estado do Rio de Janeiro, que nós não sabemos aonde vai dar isso. Então a Câmara tem feito o seu papel. Vale ressaltar que aqui é um colegiado. Cada vereador, né, tem o seu mandato e pensa de uma forma ou de outra diferente. Mas nós temos tentado, ao longo desse prazo que nós temos, de fazer com que todo
esse grupo político da casa, independente de suas ideologias, independente das suas proposições partidárias, possam entender que o problema é de todos. A pandemia veio, como falou muito bem hoje o professor Pierre, mais cedo, na sessão virtual que tivemos. Esse é um problema que nós temos que fazer uma reflexão. A pandemia está aí. Cada um, dentro das suas convicções, tem que ter uma reflexão e tem que saber da sua responsabilidade, tanto o executivo como essa casa. E essa casa não vai se furtar nesse momento à população friburguense. Presidente, exatamente dentro dessa linha, a sociedade tem que entender algo muito importante. O presente e o futuro de Nova Friburgo, como do mundo, pode ser totalmente divergente daquilo que desejamos se não houver unidade. Há 9 anos, nós especificamente enfrentamos a tragédia climática. Aquela tragédia foi pontual e tinha seus caminhos. Atentou-se contra boa parte da sociedade, mas não toda ela. A pandemia não. A pandemia, além de estar afetando toda a sociedade friburguense, está afetando todo o estado, toda a região sudeste, toda a América do Sul, toda a América, todo o mundo. Então, qual é o papel? Não há espaço para individualismo nesse momento. Não há espaço para o eu maior do que o nós. Daí a importância do envolvimento da população, da sociedade, na prevenção, no cuidado, no processo de higienização, porque isso não compete somente aos poderes constituídos, mas a toda a sociedade, a superação dessa crise que ultrapassa séculos. Nos últimos séculos, o mundo não enfrentou uma crise desse tamanho. A gente está vivendo esse momento histórico. Qual vai ser o papel de cada um de nós na luta contra essa situação para termos superação? É essa reflexão que o Poder Legislativo apresenta, com bom senso, com equilíbrio, olhando todos os lados dentro do possível, para poder ter o encaminhamento da forma mais equilibrada possível para o bem social, com o devido cuidado e respeito à vida e ao desenvolvimento do município de Nova Friburgo. Olha, penso eu que 2020 ficará marcado nas nossas vidas. 2020 é um ano completamente diferente de tudo que nós vivemos até hoje. É um momento de reflexão. Mas eu quero falar para você, agradecendo aqui a participação do primeiro secretário da mesa, aqui cumprimento todos os membros da mesa e os demais vereadores, que essa casa não vai se furtar a estar do seu lado. É um momento de reflexão, mas também de trabalho. Você pode participar através da Rádio Câmara, da TV Câmara, do telefone 2524-1700 e do Portal da Transparência. O Portal da Transparência aqui da casa, na Rua Farinha Filho, número 50, ele está funcionando ao lado, na Rua Luiz Spinelli. Então, você que tem aí alguma demanda, você que precisa fazer alguma reclamação, que tem alguma ideia, que tem alguma dúvida, procure a Câmara Municipal através de qualquer vereador que você queira, através desse telefone ou presencialmente. Isso vai chegar ao vereador que você quiser e com certeza nós vamos estar fiscalizando tudo isso que acontecer. Agora, nós não vamos nos curvar e muito menos cruzar os nossos braços nesse momento tão importante. Nova Friburgo vai avançar e, se Deus quiser, nós vamos passar e superar tudo isso e a pandemia, se Deus quiser, vai embora. Um grande abraço a todos vocês, o nosso muito obrigado e conte com a Câmara Municipal. No próximo quadro, Entrevista com Vereadores, iremos conversar com os vereadores Cascão do Povo, Vanderlei Abraça essa Ideia e Luiz Carlos Neves. Na última terça-feira foi realizada a 23ª sessão ordinária da 4ª Sessão Legislativa, sendo a 10ª sessão remota da Casa Legislativa, que tratou de deliberações de 5 requerimentos de informação, um projeto de lei e um projeto de indicação legislativa. Todos foram aprovados por unanimidade. Em atendimento aos parágrafos 1º e 2º do artigo 2º da Resolução Legislativa número 2385, de 21 de maio de 2020. Como tem sido realizado em todas as sessões remotas, cada vereador teve até 3 minutos para as considerações finais. O vereador Alcir Fonseca, do PP, em seu pronunciamento, parabenizou os produtores rurais. Dar os parabéns aí aos rurais. Ontem, dia 25 de maio, comemorar o Dia do Produtor Rural. E em meio a essa dificuldade toda que estamos passando, né, o produtor, ele continua produzindo, né?
Ele continua com toda a dificuldade, mas ele precisa plantar, né? E essa incerteza toda que está aí no nosso país, né? Isso traz uma dificuldade muito grande para o nosso produtor rural. Mas, em meio a tudo isso, eu quero cumprimentar todos os produtores rurais, dizer que, como sou produtor rural também, a gente acredita, né, que, se Deus quiser, daqui a pouco as coisas vão voltar à normalidade e a gente vai poder continuar a nossa plantação e também preocupado ainda. E eu recebi agora há pouco aqui até da doutora Estela, a Emater Rio, juntamente com a Fundação Banco do Brasil, eles vão fazer a entrega de várias cestas básicas, né, na área rural, porque você sabe que tem produtor que realmente está passando muita dificuldade. O vereador Alexandre Cruz falou da conquista de uma emenda parlamentar direcionada à saúde no município. Senhores vereadores, eu consegui, através do deputado Marcelo Calero, do Cidadania, duas pequenas emendas, mas que colaboram muito com a questão da saúde no município, no total de 225 mil para a Secretaria de Saúde, para ser utilizadas no combate e a compreensão da coronavírus no município. Então, já foi encaminhado ao gabinete do senhor prefeito. Eu espero que eles não percam, não é? Porque se cada um fizer aí uma colaboração dessa, nós vamos ter uma participação efetiva no sentido de estar cada um fazendo o seu dever de casa junto à saúde do município. Então, eu já encaminhei ontem para o secretário de Saúde e o deputado já encaminhou ao gabinete do senhor prefeito a emenda. Então, é importante ressaltar aqui o nosso agradecimento ao deputado Marcelo Calero, do nosso partido, que há 15 dias começamos essa conversa e na tarde de ontem ele me enviou a cópia do ofício, a quem eu quero agradecer. O vereador Johnny Michael, em seu pronunciamento, falou sobre o hospital de campanha que está sendo montado em Nova Friburgo. Eu venho me pronunciar aqui nesse momento em relação ao hospital de campanha, que é de responsabilidade aí do governador Wilson Witzel. Diga-se de passagem, nesta manhã houve uma operação da Polícia Federal no Palácio Laranjeiras, residência oficial do governador, e fica essa pergunta no ar: será que teremos mais um governador atrás das grades? Tudo sinaliza que sim. Pois bem, depois aí de várias previsões não cumpridas, a última agora está para o próximo dia 7 de junho, para que o hospital, então, seja inaugurado. E esperamos, sinceramente, que dessa vez esse prazo seja cumprido, porque nós sabemos muito bem que esse hospital está superfaturado. O último cronograma físico-financeiro, apresentado pelo próprio IABAS, a gente visualiza, por exemplo, que só de EPIs eles vão gastar mais de 39 milhões de reais. Aqui em Nova Friburgo vão gastar mais de 3 mil reais com EPIs. Então, é muito claro que eles utilizam aí uma planilha de custo de forma fraudulenta, da mesma forma que nós identificamos quando apuramos aí a CPI da apreciação do serviço de alimentação no Hospital Municipal Raul Sertã. Só para vocês terem uma ideia, nesse momento, isso são informações contidas dentro do processo. Nós temos aí a contratação de 165 funcionários que não são médicos e mais 10 médicos, ou seja, totalizando 175 funcionários. Se realmente for esse quantitativo que vai trabalhar no hospital de campanha, só com EPIs para cada funcionário, vão gastar mais de 17 mil reais. Então, eles vão diluindo esses valores superfaturados dentro aí da planilha de custo, justamente para poder tentar enganar esse superfaturamento. Agora, o que dizer da irresponsabilidade, da negligência e da má-fé de todos os hospitais de campanha do governador do Rio de Janeiro sendo erguidos em tendas? Seria muito mais vantajoso economicamente, por uma questão de logística e por tantos outros fatores, que os municípios vizinhos, não precisa ser todos, mas pelo menos alguns, poderiam aproveitar já uma unidade de saúde, o equipamento público que nesse momento está inativo, ou então utilizar de uma propriedade privada cedida para instalar temporariamente uma base. E essa base receberia todos os equipamentos, toda a estrutura necessária, e que no futuro, passando o período de pandemia, todo esse equipamento, toda a estrutura adquirida pelo governo do Estado,
ficaria como um presente, um legado para os municípios. Então, também podemos observar que os próprios pacientes que, por exemplo, de Cantagalo, que terão que ser transferidos para Nova Friburgo, concluindo, presidente, transferidos para Nova Friburgo, em Cantagalo, o próximo de Cantagalo poderia ter uma base, né? Não teria necessidade de se deslocar de lá para cá, gerando muito desgaste. Então, assim, é lamentável que isso tudo esteja ocorrendo por conta dessa corrupção desenfreada que destruiu o Estado do Rio de Janeiro. Então, esse é o meu posicionamento, senhor presidente. Obrigado a todos e todas. O vereador Nami Nassif também falou sobre o hospital de campanha. Na semana passada, na sexta-feira, eu estive aqui no circo, né? Podemos chamar de circo, né? O tal hospital de campanha. Se Vossa Excelência verem o que está sendo feito lá, é uma vergonha, é um desperdício do dinheiro público. Porque fizeram uma estrutura grande, uma estrutura hoje que nós poderíamos ter reformado todos os hospitais da região, poderíamos ter concluído uma parte aqui do Hospital do Câncer, Nova Friburgo, aqui, que ficaria ali um legado depois para terminar a obra, implantar o Hospital do Câncer. Poderíamos ter equipado hospitais aqui de Teresópolis, Santa Maria Madalena, Cordeiro, que se gastou com a montagem. Com a montagem está em torno de 13 milhões e meio de reais para alugar aquele circo. E com o picadeiro de alguns políticos lá fazendo campanha com aquilo. Na verdade, senhor presidente, vou dizer o seguinte, aqui no hospital de campanha, é o hospital para financiamento de campanha. E isso está provado que hoje de manhã, às 7 horas da manhã, nós fomos surpreendidos, que não era muita novidade, está custando a botar a gente na cadeia. A Polícia Federal já estava lá no Palácio Guanabara, na casa do governador, fazendo uma busca e apreensão de documentos e de mais 12 ou 15 pessoas envolvidas nesse escândalo vai ser o hospital de campanha. A nossa preocupação, senhor presidente, não é com o hospital de campanha mais, porque agora esse hospital de campanha tem que ser concluído, porque se tornou um elefante branco e aquele picadeiro que eu vejo alguns políticos lá tentando fazer política ainda, dizendo que é o pai da criança. É obrigação agora, eu tenho uma obrigação de terminar o hospital de campanha, porque o coronavírus está avançando em nossa cidade, estamos precisando de leitos e mais. Temos que fiscalizar, porque o desperdício de dinheiro público é muito grande, porque ele se tem 40 leitos de UTI, são chamados de leitos de UTI, onde os leitos de UTI para o coronavírus é necessário ter os respiradores, e o hospital de campanha tem 40 leitos com 20 respiradores. Uma vergonha está sendo acontecendo aqui, o desperdício público. Então vai ficar só de aluguel de tenda, fora a estrutura, quase 13 milhões e meio de reais, que nós poderíamos estruturar toda a nossa rede municipal, poderíamos colocar o nosso leito de hospital Raul Sertã, que nós temos 10 leitos também, que não se prepararam para o coronavírus. O vereador Wellington Moreira falou sobre a distribuição das cestas básicas para todos os alunos da rede municipal de ensino. Eu recebi uma mensagem ontem do Ministério Público, no qual deu um prazo de 10 dias para que o governo municipal se manifestasse. E agora, como foi dito na live do prefeito ontem, o prefeito vai sim doar as cestas básicas a todos os alunos. Indicação, representação, minha resposta para mim, a minha representação. Quando eu faço as coisas, eu faço e mostro. Tanto é que já está na minha rede social, vereador Isaac. Já recebi, né? Eu quero que todos saibam que já tive resposta desta representação. Então, eu quero passar para a população, vai ficar tranquilo, a todos os alunos que vão receber, e eu vou acompanhar aluno a aluno, e peço a todas as famílias que façam a pergunta. E gostaria também de falar do Hospital de Campanha, que parece um circo, como disse o vereador Nami Nassif, que já era para estar aberto desde 30/4, foram marcados 4 vezes a abertura, inclusive uma das datas era de domingo, agora domingo, e remarcaram para 7 de junho. Aí eu falo, por que não usou o espaço do SESI, a quadra poliesportiva? Então, isso aí demonstra que teve, sim, que tem indícios de corrupção, de safadeza, e quem errou tem que pegar 100 anos de cadeia. É mofar na cadeia, porque é covardia fazer isso. Gostaria também que o vereador Nami foi muito feliz, que é incrível, ainda não tem água, esgoto, e nós queremos saber de que forma, como é que vai fazer, né, com essa parte do esgoto. Parabéns ao vereador Nami aí. Enfim, não tem nada, somente tenda. E eu queria saber onde estão os 40 leitos de UTI, os 40 leitos de enfermagem. E deixar claro aqui
que nós não temos aqui na cidade, no Hospital de Nova Friburgo, estão todos lotados, os leitos de UTI, ou seja, vamos falar a verdade para a população, são simplesmente 5 leitos, só existe 5 leitos com UTI na cidade de Nova Friburgo, não tem testes de EPIs, e é vergonha ontem, pessoas do lado do prefeito falando que o município estava munido de EPIs, isto é uma vergonha. E o Hospital Municipal do Sertão não teve nenhum investimento em infraestruturas para nenhum. E o prefeito não possui nenhum plano de ação. Então, o hospital de campanha era e é de suma importância, não só para Friburgo, como da região. Inclusive, eu gostaria de colocar que o Ministério Público Federal ingressou com ação civil pública, com pedido de tutela de urgência, que ponham em funcionamento todos os leitos do hospital de campanha. Obrigado. Então é uma vergonha. Tomada, que se errarem, quem errou, que pague e bofe na cadeia. Já na última quinta-feira foi realizada a 24ª sessão ordinária da 4ª Sessão Legislativa, sendo a 11ª sessão remota da Casa, que tratou de deliberações de 4 requerimentos de informação e 3 projetos de lei, todos aprovados por unanimidade. Também em atendimento ao parágrafo 1º do artigo 1º da Resolução Legislativa, número 2.384, de 2 de abril de 2020. Nas considerações finais dessa deliberação remota, o vereador Cascão do Povo criticou a Secretaria de Serviços Públicos do município. As escuras, não tem como você tentar ajudar a população, você faz o ofício, leva lá na secretaria, protocola, e até hoje eles não resolveram vários ofícios que eu fui lá, protocolei. Vocês não estão fazendo favor algum. Na nossa conta de luz, nós pagamos pela iluminação pública. Eu nunca vi um prefeito, uns secretários horrorosos para tomar conta de certas secretarias. Porque está achando que a gente está lá de pires na mão pedindo, pelo amor de Deus, para botar as lâmpadas nessa montoeira de poste aí, com lâmpadas queimadas. É um absurdo o que vocês estão fazendo. Esse dinheiro que está sendo arrecadado está indo para onde? A prefeitura deve estar com muito dinheiro, porque eu estou indo em vários lugares à noite e estou vendo várias ruas às escuras. Que vergonha! O que nós temos que falar para a nossa população? Nosso serviço nós estamos fazendo, o nosso dever. Fiscalizar, estamos lá reivindicando, mas só que eles não acatam. Agora vamos fazer uma licitação dia 8 de junho para botar lâmpadas LED na cidade toda. Gente, tem gente que está se machucando porque não está enxergando nada, a rua está às escuras. Toma vergonha nessa cara e vamos trabalhar, pô. Ninguém aguenta, não. E agora quero falar para o secretário de Saúde, que não é secretário. Secretário, o senhor agora é adivinhão. Por quê? Quem tem CA, quem está precisando de fazer um exame de sangue, está tudo parado. É só quem está com a Covid que pode ter algum exame. Secretário, pelo amor de Deus, o senhor está brincando nessa pasta? Tenha respeito com a população, secretário. O senhor deveria ter tido mais aula com a doutora Grace. Quando o governo do Rogério estava capengando, ela foi, como ela gosta da cidade, ela ama a cidade, ela saiu do governo. O senhor está nessa pasta fazendo o quê? O senhor não sabe de nada, o senhor não entende nada de saúde. Não é o Cascão, que o vereador está falando, não, secretário. É o senhor que foi para a rede de comunicações e falou que não sabe nada de saúde. E realmente não sabe. Fiz uma equipe. Que equipe? Que equipe que o senhor fez? O povo está sofrendo, pô. Tem que liberar os exames. Tem para sair, secretário. O vereador Johnny Maicon falou sobre os servidores da Prefeitura Municipal. Primeiro, quero trazer aqui para a nossa reflexão a injustiça que esse governo tem praticado com os agentes comunitários de saúde, como também os agentes de combate a epidemias. Existe uma legislação federal em que assegura o reajuste anual desses servidores, vem recursos do governo federal para efetuar esses pagamentos e eles já estão aguardando há anos por esse reajuste, depois de muita pressão de mobilização da classe,
O prefeito, então, anuncia publicamente que vai fazer esse reajuste, encaminha o projeto para a Câmara com uma série de deficiências, dentre elas não apresentando a previsão do reajuste que está estabelecido na legislação federal para a partir de 1º de janeiro de 2020. E aí nós, em nome da Comissão de Apoio aos Servidores Públicos, nós provocamos o chefe do Executivo Municipal para que reencaminhasse o projeto na Câmara com essa previsão, para garantir o direito que, repito, está na legislação, na lei federal. E o professor Pierre, em nome da Comissão aí de Finanças e Orçamento, observando a necessidade de pagar os retroativos, também fez a provocação ao Executivo Municipal para garantir um direito que está estabelecido em lei. Então, a Câmara está cumprindo com o seu papel. Agora, eu não quero que mais adiante o prefeito Renato Bravo, de forma maliciosa, joga a culpa na Câmara, dizendo que esse projeto está sendo retardado por culpa da Câmara. A Câmara está cumprindo com o seu dever, com a sua obrigação, para fazer valer o que está estabelecido em lei. Então, o prefeito Renato Bravo, todas as secretarias que estão diretamente envolvidas aí com esse projeto, nós queremos votá-lo o mais rápido possível, mas garantindo todos os direitos que estão previstos na legislação federal. Sabemos muito bem que nesse período de pandemia, mais do que nunca, os nossos profissionais de saúde estão na linha de frente, estão correndo uma série de riscos e tudo que eles querem é que a lei seja cumprida. Não é favor algum, seu prefeito, é cumprimento da lei. E é isso que nós estamos observando aqui nesse momento. Então, a gente espera que esse projeto seja encaminhado para a Casa Legislativa o mais rápido possível, com todos os ajustes, para que a gente possa aprovar e garantir aí esses direitos dos nossos agentes comunitários de saúde, como também a gente combate as endemias. O vereador Zezinho do Caminhão relatou a história de um homem que foi ajudar um vizinho e parou na vaga destinada para ônibus de turismo e foi multado, tendo o carro rebocado. Ontem eu recebi um telefonema de um morador da rua Tupiniquins do Vargem Grande, que saiu de sua residência para poder ajudar um vizinho. Foi ao posto de gasolina, ao posto de saúde, aqui no bairro de Olaria. E parou seu carro, não prestou atenção, até porque não está tendo movimento praticamente nenhum naquela rua. Ele parou seu carro e foi ao posto ajudar esse seu vizinho. Quando voltou, não encontrou seu carro. E aí, desesperado, num primeiro momento, achou até que tinha sido roubado. Aí alertaram ele que o reboque, né, da antiga Altran, da mobilidade urbana, passou e levou o carro dele. Aonde esse carro estava estacionado? Ali na parada para ônibus de turismo. Gente, que falta de bom senso. Quer dizer, nós estamos recebendo um ônibus de turismo nesse momento, a cidade está lotada desses carros na nossa cidade? Não, gente. Então, faltou bom senso, fica assim, clara a intenção, né, de fabricar dinheiro, de arrecadar. Vocês têm ideia de quanto que ele pagou de reboque só naquele trechinho ali? R$ 177 para uma pessoa que levanta de madrugada para ir para ficar dentro de uma fábrica dia inteiro. É muito dinheiro, faz diferença. E ele só pagou isso porque ele foi solidário ao seu vizinho que está fazendo isolamento e não pode sair de casa. E eu disse a ele que a responsabilidade de tudo isso é dos representantes da nossa cidade, né, que votam a favor de tudo que manda para dentro dessa Câmara. Na época foi alertado que não se aprovasse esses aumentos de impostos. Nós gritamos direto dentro da Câmara. E aí está aí os efeitos nocivo, né, ruim, né, prejudicial ao trabalhador dessa cidade. Essa diferença para ele faz... Esse valor que foi pago faz uma diferença no seu dia a dia. Então, gente, preste atenção quando se vota a favor de tudo que manda dentro dessa Câmara. Não dá para fazer esse tipo de composição aonde ferra com uma sociedade. É um desestímulo até de ajudar outras pessoas, né? Quer dizer, então, para ajudar, ele tem que pagar esse preço.
Então, eu fiz questão de fazer essa fala, eu assumi esse compromisso com ele. Infelizmente, sinto-me impotente para tomar qualquer outro tipo de medida para ajudar, já que foi cobrado, a gente não tem como reverter esse caso. Mas fica aqui um alerta aos representantes de uma sociedade, né, que se priorize sempre o cidadão, o morador de Nova Friburgo. E aqui encerramos mais um programa da TV Câmara de Nova Friburgo nessa segunda-feira. Lembrando que na segunda-feira que vem estaremos de volta com todas as informações do Legislativo friburguense em mais um programa inédito. Até lá!